Vamos fazer uma oração, né? Pedir para o Pai vir fazer visita nessa noite, os corações, com o Espírito Santo de Deus possa tocar no teu coração nessa noite, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos aqui, ó Pai. Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui na tua casa e na tua presença, ó Deus. Pai, nós te pedimos, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, o teu Espírito Santo visite os corações, ó Pai. Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha receber os nossos louvores, as nossas adorações, as nossas orações, ó Pai. E que tudo, ó Deus, que for feito neste lugar, seja para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Já aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler uma palavra que se encontra em Salmos número 30. Só 2 versículos. Salmo de número 30, versículo 4 e versículo 5. Amém? Quem não encontrou, o irmão vai estar passando ali no telão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém, irmãos? Vamos estar passando por grupo de louvor. E as palmas louvam o nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E nós estamos aqui nessa noite para louvar o Senhor na beleza da tua santidade. Amém, irmãos? Aleluias. Pai do Senhor, igreja, amém? Amém. Vamos iniciar esse culto, né? Dizendo que se nos humilharmos perante o pé do Senhor, Ele se inclinará. Então Cristo, Ele entende as nossas necessidades, Ele sabe por tudo que a gente está passando, mas Ele quer ter esse diálogo, Ele quer ter essa conversa comigo, com você, e isso acontece na oração. Então se humilhe perante a Ele, se prostre perante a majestade dEle. Ele sabe de tudo que está acontecendo na sua vida, mas conte para Ele, que Ele vai se inclinar ao seu favor, amém? Tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Ele está aqui nessa noite. Deus, se humilhe perante a presença dele. Vou me entregar totalmente. O teu toque
que Ele venha ser a fonte, em que você procura o que o mundo não dá, em que você procura algo que é eterno, em que você procura algo que somente Ele tem para te dar. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale, Senhor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, aplauda o Senhor. Neste momento, vamos declarar que perto dele queremos estar. Enquanto você está aqui, Deus ele está cuidando da sua situação. Eu não sei qual é, mas o refrão ela fala: te louvarei, não importa a circunstância. Enquanto você está aqui louvando, o Senhor está cuidando da sua causa, está cuidando da sua vida. Então se entrega a Ele. Ele só quer a nossa adoração. Aleluias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Te ofertamos tudo, Do que Senhor, há nessa em noite. mim, Aleluias. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvamos. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Jesus, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Vamos declarar mais uma vez. Só a igreja agora. Te louvarei. Vamos. te louvarei. Louve a Ele nessa noite. Não importam as circunstâncias. Independente do que está acontecendo com você. Se derrame na adoração. Se derrame na presença de quem pode fazer um milagre na sua vida. Somente a ti, Aleluia. Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Agora eu vou fazer que nem a missionária Edna, mais forte, porque é para Jesus, irmãos. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Como diz esse hino, né? Mais perto quero estar. E a palavra do Senhor diz, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o nome dele enquanto ele está perto. E ele está aqui nessa noite. É só você clamar. Né? O primeiro hino também fala para nós clamar ao Senhor. Né? Se nós nos humilharmos. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É só você clamar, né? E eu quero convidar nosso irmão Toninho para vir aqui, para estar juntamente com a igreja, orando pelos enfermos, amém? E logo em seguida, nossos irmãos também se preparam para estar recolhendo as ofertas, né? Que a obra do Senhor, pode subir aqui. Você que tem um parente, alguém na família que se encontra enfermo, né? Esse é o momento de juntarmos juntos e orarmos, né? Porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Lembra do centurião? Né? A fé daquele homem, ele falou assim: ó, basta uma palavra tua.
E basta você orar agora e o Senhor, você clamar e o Senhor vai responder. Vamos, né, orar juntamente com o nosso irmão que vai estar nessa incumbência de estar orando pelos enfermos nessa noite. Amém? Cumprimente a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez, nos encontramos diante da Tua presença, Senhor, e nós já queremos Te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade. Pai, eu Te peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a cada irmão esta noite, a cada irmã que entrou por essas portas, Senhor. Pai, que o Senhor venha também, meu Deus, visitar todo aquele que não pôde estar aqui, Senhor. Que o Senhor visite a cada leito onde estiver internado um irmão ou uma irmã que necessita, Senhor, de uma cura, que precisa de um milagre. Pai, nesta noite nós Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com providência, meu Deus, a cada um, meu Deus, que o Senhor venha quebrantar os corações esta noite. Vá ao encontro daqueles, meu Deus, que estão distante do Teu caminho, distante da Tua presença, Senhor, que estão com problemas, meu Deus, que estão doentes espiritualmente, Pai. Pai, eu Te peço no nome de Jesus, visita cada um esta noite e traga, Senhor, de volta para a Tua casa, Pai. É o que nós Te pedimos esta noite, Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus. A igreja pode se assentar, amém, irmãos? Os irmãos que vão estar recolhendo as ofertas, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, não é a maior oferta, mas é aquela dada de coração, como a daquela viúva, né? Então, nós vamos ver que lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a palavra do Senhor diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, mas o que semeia em abundância também ceifará. Então, nós temos que ofertar de coração, não importa a quantidade. Se você tiver pouco para ofertar, mas que seja de coração, vai ser para Deus, vai ser em abundância. Porque o que manda é a quantia da sua vontade. Não é a quantia do valor que você tem para ofertar. É aquilo que você tem, a força que você tem no seu coração, como aquela viúva teve ali para ofertar naquele dia. Amém? Quando o irmão, eu vou passar para o irmão estar orando. Quando o irmão terminar de orar, levanta do seu lugar e venha ofertar aquilo que Deus tocar no teu coração, amém? Paz do Senhor, amados. Oremos. Deus e Pai, nos encontramos, Senhor, mais uma vez, ó Pai, na Tua casa e na Tua presença, para aprender de Ti, Pai, acerca da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada um que passou por essas portas nessa noite. Queremos, Papai, que cada um que está aqui nessa noite, o Senhor já tem marcado esse dia, ou melhor, essa noite. Ó Pai, o Senhor é Deus e sabe de todas as coisas, Pai. Abençoa aqueles que não pôde vir. Pai, cuida da Tua casa, do Teu povo. Nunca permita que venhamos deixar a Tua casa nem a Tua presença, Pai. Abençoa os Teus filhos que irão ofertar e dizimar nessa noite. Pai, tudo é para a honra e glória do nome santo do Senhor. Pai, só o Senhor é Deus. Eu peço a Ti em nome de Jesus, Pai, que abra a porta de emprego para aquele que tem um desejo no Teu coração de ofertar na Tua casa. Pai, infelizmente não consegue, mas há um tempo para todas as coisas, diz a Tua palavra. Obrigado, Deus. Amém. Graças a Deus. Os joelhos transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais possuirá o que o Senhor instituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Amém? Vamos colocar de pé, igreja. Voltar para o louvor, amém? Amém? Durante toda a história, entra reino, sai reino, se estabelece governo, se desestabelece. Mas o reino do Senhor é eterno. E a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem riqueza maior do que a vontade do Senhor na sua vida. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que no começo possa parecer difícil, possa parecer um processo vagaroso, um processo lento, mas tudo no processo de Deus, tudo no reino de Deus é perfeito. Amém?
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore Ele nessa noite. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore a Ele. A tua igreja te adora. 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 Aleluia, aplauda Ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Ele vive e reina para todos sempre. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Então, se você adora Ele mais uma vez com umas palmas bem fortes, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu quero já dar a oportunidade. Cadê o nosso irmão Robson? Nosso irmão Robson para dar um testemunho. Amém? E depois ele logo em seguida vai estar trazendo a palavra também. Eu quero chamar nosso pastor aqui para estar orando por ele. E vai glorificando. A palavra do Senhor que nós lemos no começo lá, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a palavra do Senhor também diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Amém, irmão? Vai ser assim na minha e na sua vida nessa noite. Amém? Graças a Deus, amém? Nós vamos ouvir então aquilo que Deus colocou no coração do seu servo. Tem um testemunho de bênção. Aí ele falou, pastor, eu já ouvi o testemunho dele. Eu falei, traga o testemunho então, conte ele. E eu queria certeza que vai edificar as nossas vidas aqui. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estenda suas mãos para abençoar. Senhor, obrigado, Deus. Até aqui o Senhor recebeu louvor e adoração. Até aqui entregamos a Ti, ó Deus, tudo que nós tínhamos para Ti. Senhor, mas agora queremos ouvir a Tua palavra e queremos, ó Pai, ser edificados por aquilo que o Senhor tem feito na vida do Teu servo, pelo testemunho, pela bênção, Pai, em nome de Jesus. Vem agora, Senhor, falar conosco, ó Pai, através dessa história, para que possamos ser edificados, ó Pai, ter a nossa fé, Senhor, ressarcida, ter a nossa fé alicerçada. Nós cremos, por isso agora pedimos, abençoa o Teu vaso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Eita, povo abençoado. É que nem o pastor falei de Deus. Antes de começar, eu queria deixar uma palavra com os irmãos. Está em 1 Samuel 17, capítulo 45. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor do exército, o Deus do exército de Israel, a quem tem enfrentado. Amém? Os irmãos podem entender. Eu tenho... Pode sentar, irmão, por favor. Eu tenho um testemunho, muitos testemunhos que o Senhor tem feito em minha vida. Desde os 14 anos, eu conheci o Papai do Céu, a qual Ele teve... Assim, sou grato por Ele ter me escolhido. Não eu ter escolhido Ele, né? Por Ele ter me escolhido. E foi bem no dia, né, no Natal, que eu aceitei a Cristo. Fui, por interesse, eu acabei me rendendo aos pés do Senhor, né? E de lá para cá, graças a Deus, o Senhor tem feito maravilhas, prodígios. Muitas bênçãos tem colocado, não tanto na minha vida, mas da vida dos meus entes queridos e das pessoas próximas de mim. E o Senhor tem feito muitos. Todas as lutas, eu posso garantir para o irmão, com toda certeza, todas as lutas que eu passei, todas as lutas eu tive uma vitória. Porque o Senhor esteve presente, né? E eu creio que eu vou passar para os irmãos, é para edificar a fé dos irmãos. Mas lembrando para que toda a honra, toda a glória é do Senhor. Porque Ele foi o autor desse meu testemunho que eu vou dar para os irmãos, né? Começou desde 2015, a qual o primeiro milagre foi na vida da minha esposa, porque o segundo filho dela teve pré-eclâmpsia e ela não pôde ter mais filho. E aí a gente ficou sabendo que ela estava grávida do Davi. E aí foi um medo, porque o médico falou que talvez ela não ia resistir, porque ela teve pré-eclâmpsia alto. Então o médico falou assim, ó, sua próxima gravidez provavelmente vai levar você à falência, né? E até o 8º mês, com 8 ultrassom, o Davi era menina, né? Então a gente fizemos um chá de bebê de menina, a saída de menina, e quando foi no 9º mês, a gente decidiu fazer
o nono ultrassom, porque do nada o Danilo, nosso maiorzinho, olhou assim para a barriga dela e falou assim: mãe, não é a Teté, é um menino. Aí eu, a Adriana, nós ficou muito, né? Aí eu falei: vamos fazer ultrassom? Vamos fazer ultrassom. Nós fomos lá, fizemos ultrassom no mesmo laboratório. Aí o médico olhou para a Adriana, para mim, e falou assim: ó, aqui não tem nada de menina. O que eu estou vendo aqui é totalmente um menino, né? Aí eu falei: pronto. A primeira coisa que eu pensei, eu falei: vixe, vai sair com a roupinha saída toda rosinha, porque o quarto era rosa, tudo era rosa, eu tinha comprado tudo de rosa. Mas o que ficou, a gente ficou mais preocupado, que ele olhou para a Adriana, para mim, e falou assim: ó, mas porém, o seu filho vai nascer com microcefalia, porque você perdeu 28, né, amor? 28 gramas de líquido, e isso acabou afetando a cabecinha dele. A cabecinha dele está menor do tamanho de um bebê. Ah, meu amigo, aí começou a guerra, né? Porque dali ela desmaiou na hora, e daí foi uma correria para o hospital. E chegamos lá no hospital e aí o médico precisava fazer a cesárea dela, porque ela já tinha 2 cesáreas e porém não podia ter normal. E aí vamos para outra cesárea, só que era um risco. E aí, quando o Davi nasceu, a médica chegou, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei: doutora, como é que está o bebê, né? Isso, irmão, tudo em base de oração. Na hora que ela estava sendo medicamento lá, tudo que ela estava caída, estava fraca, tudo, e eu, oração, buscando ao Senhor, falar: Senhor, tua vontade seja feita, né? A gente não pode contestar o que Deus tem para a nossa vida, porque o Senhor, Ele deixa você até onde você pode permitir. Até onde você pode permitir, o Senhor deixa acontecer. A partir do momento que você não consegue mais, é na onde que Ele se faça presente. É na onde que Ele vem e fala: agora eu vou fazer minha parte, né? E nesse exato momento, quando a médica trouxe o Davi, eu vi aquele menino, coisa mais linda, tudo. E eu comecei a glorificar a Deus ali mesmo, eu e ela, tudo. Porém, deu 2 dias, eu estava voltando para casa, ela me liga. Ela fala: amor, pegaram o Davi de mim. Eu falei: como assim pegaram o Davi de você? Levaram o Davi para UTI urgente. Aí vai eu correndo de novo para o hospital para entender. E o médico me chama, ele fala assim: ó, o Davi, ele está com sífilis. Meu irmão, você imagine você receber uma notícia dessa. Eu não sei quem entende, quem sabe o que é essa doença, sífilis. A pessoa nasce com um problema no sangue, e se não é tratado, em 1 semana o bebê chega a falecer, devido ao hormônio do sangue, que ele não tem a bactéria que o sangue necessita. E quando aquele médico conversou comigo, e ele foi tão assim, pesado no que ele falou, que eu só olhei para Deus e falei: Senhor, está em tuas mãos. Está em tuas mãos. Ele falou assim: ó, era para ter tratado isso daí quando ela estava em pré-natal. E não foi tratado. Eu falei: não, a gente fizemos o pré-natal tudinho. Ela falou: então o médico lá errou. Então você vai lá e vê com o seu médico. E aí, meu irmão, começou a luta na vida do Davi. Pensa numa criança recém-nascida, a minha esposa não conseguiu amamentar ele. Ele ficou no berçário. E pensa quando eu fui ver meu filho, só na cabecinha dele tinha mais de 20 agulhas. 20 agulhas. Ele não conseguia nem falar de tanta dor, porque era todo tipo de agulha jogando insulina no sangue dele. E aí, eu sem entender, eu falava: Deus, eu jamais vou murmurar. Mas é difícil você ver seu filho pegar assim no colo do nada, depois você não tem mais acesso a ele, mas você vê na situação que você não pode ir lá tocar, você não pode ir lá relar, porque não podia. Isso daí tem que ser reservado, tem que ser dentro de uma cabine, não pode relar, não pode ir sentir, não pode nada. E a Adriana, muito assim debilitada, ela não conseguia ter muitas forças, e eu lá no berçário observando. E aí teve um dia que eu fui visitar o Davi, isso foi na mesma semana, eu fui visitar o Davi, e tinha um pastor, ele tinha credencial de estar visitando as igrejas, e aí eu estava sentado, né,
Eu chorava assim, irmão, mas eu sou uma pessoa muito reservada, eu não consigo chorar na frente de todo mundo. Eu gosto de ir no meu cantinho e ali eu me entrego. E aí eu ficava assim perto da esposa, mas eu não passava alegria para ela não sentir mais preocupação, porque ela já estava toda basicamente costurada. E eu ia passar mais situações. E aí quando eu ia lá para a parte do assento lá, porque ela tinha que tratar os ferimentos tudo, eu ficava lá atrás sentado. Aí esse pastor chegou e falou para mim, ele falou assim, ó, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Eu tanto acredito que eu sirvo ele. Aí esse pastor falou assim, eu vim aqui por causa de uma criança, e essa criança é seu filho. Meu irmão, dali eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Ele falou assim, ó, essa criança é promessa de Deus na sua vida. É tanto promessa de Deus, que Deus me incomodou a madrugada inteira para mim vir aqui interceder por essa criança. Esse pastor ficou a semana inteira comigo. Ele ia me buscar em casa, ele me levava no hospital e me trazia. Por isso que eu falo, eu sou grato a Deus. Sou tanto grato a Deus, porque todos os pastores que Deus colocou na minha vida, foi bênção na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa. Não sabe a imensidão de quando o Senhor cuida, até dos mínimos detalhes, a gente passa percebido, mas o Senhor cuida da gente. Os irmãos vão entender porque a cada momento, a cada segundo da nossa vida, às vezes a gente está em situações que a gente não sabemos o que é, mas o Senhor está cuidando, Ele está com você ali. Meu irmão, você pode ter certeza, no deserto você não está sozinho, porque o Rei dos Reis se faz presente com você. Quando eu vejo o pessoal falar assim, ó, no deserto você está lá sozinho, eu discordo. Eu falei, não, eu não estou sozinho no deserto, porque Ele nunca me deixou. Então, se Ele nunca me deixou, jamais vai deixar os irmãos. Porque no deserto é na onde que tem uma intimidade tua com Deus. É na onde que a gente consegue entender o Shekinah do Senhor em nossas vidas. Ele começa a falar e a gente começa a compreender. Porque é algo sobrenatural onde a sua intimidade com Deus. A minha com Deus e a sua com Deus. E nesse momento, esse pastor começou a orar. E aí ele chegou para mim e falou assim, ó, Deus está mandando para você ir atrás da médica que fez o pré-natal da sua esposa. Porque o inimigo está tentando levar seu filho agora. Eu não entendi. Conversei com a minha esposa vai. E a gente fomos atrás. Quando eu cheguei lá, a médica dela, não, tá tudo aqui, ó, documentado. Aí eu falei assim, então vamos lá no hospital, vamos pedir o diagnóstico e vamos ver o que deu. Meu irmão, quando nós chegamos no hospital, com essa médica, a diretoria não quis entregar o relatório para nós. Não quis entregar. Encerraram o tratamento, falava que o bebê ia ficar só uma observação. Eu comecei a não entender. E aí ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos na delegacia. Ela foi na delegacia, com o CRN dela, tudo, foi lá, conversou com o delegado, explicou que a direção não queria entregar o documento dos exames dele. O delegado entrou em contato com a secretaria. Eu não sei o que ela fez, que ela falou assim, ó, você me dá só esse dia. Quando chegou no outro dia, ela me ligou, falou assim, ó, eu tô com a ordem judicial aqui para a gente ir lá pegar o prontuário do seu filho. Porém, a gente vai com a polícia. Quando nós chegou lá, fomos com a viatura. Quando nós chegou lá, a direção do hospital estava já com os advogados, tudo. E aí sentaram e falaram, ó, teve um erro, né? Porém, agora a gente vai tentar ver se não dá sequela no seu filho, porque trocou o exame do pezinho dele. E a criança que deu alta faleceu. E o seu filho tomou insulina, só que o sangue está secando. E se não circular do jeito que a gente está tentando reverter isso, ele pode falecer. Ah, meu irmão. E eu comecei a chorar, e aquele pastor comigo, aquela médica comigo, e eu querendo falar para minha esposa, e sem medo de chegar, e eu falei, se eu falo alguma coisa dessa para ela, qual vai ser a reação dela? E aí, nós fomos lá, fui ver o Davi. Eles estavam, aí a Adriana foi ver. E teve um dia que a gente estava bem na hora para poder pegar ele, tirar ele disso.
A gente viu as médicas deitando ele de cabeça para baixo para tentar colocar mais as agulhas, para tentar tirar o que tinham colocado. E aí essa mulher começou a quebrar tudo lá e foi uma briga. E esse pastor passou a ser um pastor grande nosso, pastor Geraldo. Eu falo com ele com todas as letras. Foi um paizão para nós. E eu falei para ele, assiste a live aí, porque Deus vai te honrar também. Porque a Bíblia fala, honra quem honra. E desse dia para cá, a Adriana ficou um pouquinho meio frustrada, porque o sonho dela era uma menina. E a gente tinha feito tudo. E o Davi, graças a Deus, não teve nenhuma sequela. Nenhuma. Passamos vários exames, não teve nenhuma sequela. A gente estava num culto, a gente estava pulando, louvando. E essa missionária foi pregar nessa igreja. Essa missionária pegou na mão da Adriana e falou assim, ó, você vai ver que Deus é Deus na sua vida. E ela não entendeu, ela falou assim, sabe por que Deus é Deus na sua vida? Porque Deus vai te dar o seu presente. E pegou a mão dela e colocou na barriga, né? Falou assim, Deus vai te dar o presente que você quer. E fomos para casa, vai ela passar no hospital, com essa mesma médica, a médica olha para ela e fala assim, Adriana, tu tá grávida. Adriana, o quê? Não tem nem 6 meses que eu vou estar grávida. Ela falou, tu tá grávida. E uma menina, Adriana, não é. Não é. E ela chega para mim e fala, amor, a médica falou grávida. Eu falei, não é. Não tem como. Meu irmão, deu 9 meses e graças a Deus vem a nossa Estezinha. A promessa na vida dela. Em 2016. Só que nesse tempo, irmão, que a Adriana estava com a Esther, eu comecei a soltar sangue. Só que eu estava com medo de falar e eu comecei a esconder. Eu vou explicar para o irmão. Em cima dessa palavra. Quando a gente determina na nossa vida, o maior gigante que afronta você é você mesmo, o maior gigante que afronta nós é nós mesmos. E quando você confronta esse gigante e determina para ele que maior é o que está em você, que é o seu Deus, esse gigante passa a ser um Golias pequeno. Os irmãos vão entender por quê. Nesse período, irmão, eu comecei a soltar muito sangue. Comecei a ficar magro. Comecei a perder peso. E isso me escondendo. A minha família, ela vem de uma, geneticamente, todos os meus parentes, infelizmente, todos os meus tios, inclusive a minha mãe, que quando eu nasci, felizmente, quando abriram ela estava toda contaminada. O tumor dela já estava grande, estava lastrado, câncer para todo lado. Eles me tiraram de 4 para 5 meses. Eu não tinha órgão ainda formado. Eu fiquei gerando ainda na cabine durante 4 meses, porque não tinha ainda formação completa. Porque como ela faleceu, provavelmente não tinha como deixar eu. Então retiraram eu e tentaram, né? Mas quando Deus tem um propósito, meu irmão, não tem. Quando Deus tem um chamado na tua vida, quando Deus tem um propósito na tua vida, pode mover o céu e a terra, mas o último aval quem dá é Deus. E os planos deles na sua vida vai se cumprir. Você querendo ou não, porque Deus, quando Ele quer, Ele faz. E Deus, Ele mostra que Ele é o Deus do impossível. E Ele faz o que não pode fazer, Ele faz acontecer. Amém? E minha família inteira, infelizmente, todos os meus tios chegou a falecer com o câncer. E quando foi em 2016, eu fui trabalhar, acabei desmaiando. Fui parar no hospital, liguei para minha esposa, estou no hospital, desmaiei, estou no hospital. E aí começou, quando o médico veio fazer o exame em mim, ele já me deu um papel, falou assim, você precisa ainda hoje nessa clínica aqui. Você precisa ir lá urgente, ainda hoje. Você consegue ir? Eu falei, não consigo, então eu vou chamar uma ambulância. Chamou a ambulância e me levou. Liguei para minha esposa, falei, estou aqui numa clínica aí. Quando ela olhou, eu falei assim, essa clínica aí é para teste de câncer. Aí eu logo matei.
Aí fez exame em mim, aí eu só vejo o médico correndo, médica correndo, e vem não sei o que, já um monte de papelada, mandou chamar minha esposa, que é o seu responsável, eu sou casado, então ela precisa estar aqui. E aí ele sentou comigo, com ela, falou assim, ó, a gente vai fazer uma biópsia ainda essa semana, urgente. Provavelmente você está com resíduo, né? Então provavelmente a gente está vendo um carocinho. E a gente precisa fazer o exame para ver o que é. Na mesma semana foi feito o exame. Eu não sei, porque eu me apaguei. A Adriana falou que viu, na hora que quando viu o médico, dois médicos me carregando, né, amor? E aí ela viu o outro correndo com meus documentos para lá e para cá. E ela falou, vixe, aí não vem coisa boa não. Aí ela tentou conversar, falou, o que está acontecendo? Não, já a gente fala com você, moça, já a gente fala com você. E foi. E aí, depois de meia hora, de uma hora passou, eu comecei a voltar, que eu tinha feito biópsia, então a gente fica apagado, né, com os medicamentos e tudo. Aí sentou eu e ela e falou assim, ó, infelizmente não tenho notícia boa, né? E aí ele falou para mim e para ela, ó, você está com tumor, porém o exame chegou e a gente queria saber que tipo de tumor é esse. E o seu tumor é maligno. Felizmente é um tumor que alastra, né? Tem dois tipos de tumores, o benigno e o maligno. O benigno, ele nasce, ele fica ali, não vai para nenhum lugar. Agora o maligno não, ele cria raiz e vai aonde ele consegue implantar as células. E aí, meu irmão, foi onde começou a luta da minha vida. Só que tão assim, o médico não entendeu, porque eu comecei a dar risada na hora, né? Aí eu falei, meu, estou em paz. Eu tenho um Deus. Aí teve coragem de olhar e falar assim, mas nem esse Deus salva muito. Eu falei assim, não, mas é a vontade dele. Ele faz do jeito da maneira dele. E fomos para casa. E aí minha família, né? E começou aquele falatório, porque ninguém da minha família sobreviveu. E todo mundo já começou a ir lá, conversar com a Adriana. Ó, você tem 2 filhos pequenos, mas se precisar, estou aqui. Né? A gente sabe que o Robson não vai resistir, e isso, aquilo. E eu ali, na minha. Foi marcado a quimioterapia e a rádio. Meu irmão, ali começou a minha guerra contra o gigante, que era eu mesmo, a qual eu precisava confrontar e entender que maior que está em mim está no mundo. Pode ter qualquer médico que for, mas o último aval quem dá é Deus. Comecei o tratamento da químio e rádio ao mesmo tempo. Na primeira semana, tinha uma equipe de 18 pessoas que estavam também, e fazia tratamento comigo. E na primeira semana, as moças, os homens as moças já estavam vindo com peruca, porque a quimioterapia que eu tomei foi a mais forte, que é conhecida como o líquido vermelho. É aquela que você toma, já você mata todas as células protetivas que há no seu corpo. E aí os cabelos começam a cair, você começa a perder tudo. E os pessoal começavam a me perguntar para mim, o médico começava a perguntar se eu estava sentindo alguma coisa, porque na mesma semana, minhas amigas lá que faziam comigo, meus amigos, já não tinha mais cabelo de sobrancelha, não tinha mais cabelo, nada. E eu não perdia um fio de cabelo. E eles começavam a perguntar, eu falei assim, eu não sei, não estou entendendo, né? E eu ia, os pessoal falavam assim, meu, como que pode um rapaz desse estar fazendo radioquimioterapia, está com tumor maligno, e está aqui alegre, se divertindo, conversando. E meu coração era alegre. E eu falava, está na mão de Deus. Meu irmão, mas todo homem, ele é falho. Todo homem é falho. Ele não aguenta. Chega uma hora que não aguenta. E isso era na base já dos 38 sessões que eu já estava tendo. De lá para cá, meu irmão, foi só Deus na causa.
Eu cheguei a pesar 28 quilos. Para quem tem 110 quilos, pesava 28 quilos. Eu não conseguia colocar uma colher de água na boca. Não conseguia. Às vezes eu pegava a minha esposa chorando atrás da porta e eu chorando, caído no chão do banheiro, por causa da dor. Eu ficava 3, 4 horas embaixo do chuveiro para poder aliviar meia hora de dor. Não imagina a dor que era. Eu não conseguia sentar, não conseguia ficar em pé, não conseguia dormir. Era dor, era dor, era dor, era dor. Mas eu nunca, irmão, nunca questionei Deus. Eu sempre dava graça a Ele. A única coisa que eu falava para Deus foi: Senhor, só cuida dos meus filhos. Se é a hora de eu partir, não deixa minha esposa sozinha, com 2 crianças. Cuida dela, cuida dos meus filhos, porque o Senhor tem promessa na vida deles. E teve um dia que ela precisou ir na prefeitura, porque ela precisou assinar um termo, porque o médico quis arriscar me dar morfina. Só que a morfina ela é conhecida como faixa preta, e você toma em 72 horas. Eu tomava em 1 hora. Eu me viciei. Eu não tinha mais controle. E às vezes quando ela ia jantar, as crianças iam jantar, eu fechava o quarto, colocava uma cortina para mim não sentir o cheiro, porque eu sabia, quando eu comia, eu começava a chorar. Eu tinha que ir para o banheiro. E era dor que não acabava. Era 3, 4 horas embaixo do chuveiro. E eu não ficava em pé, irmão. Não tinha como ficar deitado. Minha esposa me tirava do chão. Jogava a toalha em cima de mim assim, e eu me secava com a toalha. Mas eu falava: Deus é Deus. Deus é Deus. E aí, quando a gente terminou a sessão de radioquimioterapia, a gente voltou, fizemos uma biópsia. Do nada eu estava passando mal. A minha esposa falou que quando eu caí... Obrigado, irmão. Minha esposa falou assim, quando eu fui para fora, assim, estavam no quintal conversando, porque tinha mais 2 casas no nosso quintal, os vizinhos conversando. E aí eu estava sentindo muita falta de ar. E aí eu levantei, eu tentando chamar, não conseguia chamar, que a minha voz não saía. Só sei que sou muito grato pela vida do meu enteado, Thales. Foi usado por Deus nesse dia, porque na hora que quando ele olhou para mim, eu fiz assim, eu fui de cabeça na quina. E ele conseguiu se jogar em cima de mim, eu caí em cima dele. Eu não sei, minha esposa falou que viu a ambulância chegando, me rasgando e me dando lá o choque, não sei o que, fazendo um monte de coisa para tentar me animar, porque eu não tinha mais força para nada. Fiquei 2 semanas na UTI. Meu irmão, foram coisas que eu vi, coisas que eu presenciei. Uma só, a fraca que eu vi. Eu acordei nesse dia da UTI, tinha 5 camas assim. Eu estava do lado de uma assim. Quando eu olhei, meu irmão, eu vou até tirar o microfone. Na hora que quando eu olhei assim, tinha um corpo. As pernas em cima da barriga e a cabeça em cima do pé, decepado. E eu olhava assim, mano, aquele olho olhando para mim, e eu não sabia o que entender. E aí quando eu vi, irmão, à noite, era aqueles gritos, gemidos dentro de uma UTI. Você nem imagina como é que é dentro de uma UTI de cirurgia. E eu pedindo, eu chorava para minha esposa: me tira daqui, meu, me tira daqui, que eu não consigo ficar aqui. Eu estou vendo as pessoas morrer do meu lado, e eu não consigo fazer nada, não consigo andar, não consigo nada. E foi algo muito, muito marcante que eu passei nesse momento. E a minha esposa ficou basicamente 1 mês, deixando eu lá, e eu lá sendo tratado. E teve um dia que o médico chamou ela e falou assim: ó, felizmente não dá para ficar com o Robson aqui, porque ele está com a imune baixa. As bactérias ele vai pegar e não vai resistir. É mais fácil você levar ele para a casa de vocês, porque se ele morrer, ele vai morrer lá junto de você, porque aqui, essa semana ele não passa, porque aqui está cheio de bactéria, ele já está sem imune nenhuma, ele não tem nada de proteção, então ele não vai resistir. E ela optou de levar, e a gente foi.
para casa de novo. E nesse tempo, muitas vezes eu tinha que ir sozinho para o hospital, porque ela estava com a Esther recém-nascida, cesariana há pouco tempo feito, não tinha como ela levar o Davi e a Esther junto e comigo. E aí, quando era dia, irmão, eu acordava no bar desmaiado, porque quem faz quimioterapia não pode tomar sol, tem que evitar ao máximo. E muitas vezes eu ia, pegava sol, eu desmaiava. Eu acordava no meio de bar, eu acordava no meio da rua, era direto isso. E aí teve um dia que a gente foi chamado para o último exame, e o médico chegou para ela e falou assim: infelizmente, o tumor não diminuiu. A quimioterapia não deu efeito, o tumor cresceu e o tumor está criando raiz. E aí a gente precisa fazer uma cirurgia nele urgente. Porém, essa cirurgia não é 100% certeza que o paciente sai vivo. Essa cirurgia explicou para mim, para Adriana, mas para Adriana, que eu estava bem mais dopado de tudo, eu só ouvia vultos, e aí falou para ela, falou assim: a gente vai ter que arrancar 50% do intestino grosso e o fino dele já está comprometido. E ele vai ter que usar sonda no nariz, no pênis, no ânus, pro resto da vida. E infelizmente você vai ter que alimentar ele com líquido, porque com comida não tem como mais. Porém, essa cirurgia a gente vai ver depois de 24 horas se ele vai resistir. E ela precisou assinar um termo, como ela era minha tutorial, né? Como diz assim, ela tinha que assinar, porque era um risco de eu não sobreviver. E aí ela assinou, falei: vamos. Meu irmão, para você ver como Deus faz as coisas acontecer. E muitas vezes Deus faz a coisa acontecer quando a gente dá lugar. Quando a gente permite que Ele faz 100% em nossa vida. Quando a gente deixa de querer fazer pela nossa força, pelos olhos humanos, quando a gente coloca Deus, fala: Senhor, toma agora tudo em tuas mãos. O que ser será, mas que o Senhor seja glorificado. Eu estar vivo ou eu morrer. Meu irmão, eu comecei a mudar todo o meu repertório. Eu comecei a voltar a ser aquele Robson que tinha fé, que tinha fervor. Eu comecei a orar, comecei a buscar, comecei a comer as coisas escondidas, porque a médica, a nutricionista me tirou um monte de coisa. E muitas vezes a Adriana via eu de madrugada abrindo a geladeira, pegando. Nossa, mano, comia. E eu falava para ela assim: se for para me partir, eu vou partir sem nenhum desejo. A vontade de Deus seja feita. Não era o correto, mas eu falei: Deus, está em tuas mãos. Eu recebi uma proposta de uma gravação. Eu trabalhava com música e eu recebi essa proposta. É um outro testemunho também, um dia eu tiver a oportunidade, vou falar. Porque quando a gente começa a fazer as coisas por dinheiro, o Espírito Santo não habita. Não habita, irmão. Eu perdi a essência da adoração quando eu comecei a receber. E quando a gente começa a fazer por amor a obra, o Espírito Santo habita. E ele impacta o que você está fazendo, ele impacta para o seu lado direito e da esquerda. E eu nesse dia eu falei assim: eu vou louvar. A Adriana: não vai, você não está em condições. Eu falei assim: eu vou. Ensaiava, desmaiava, voltava, ensaiava. E no dia da gravação, foi uma benção que eu fiz com aqueles irmãos. Irmão, mas quando eu cheguei em casa, embaixo estava tudo de sangue, tudo. Eu falei: se Deus quiser me levar, o Senhor sabe que eu fiz a obra. Eu ia para a igreja, louvava, não podia, mas louvava. O pastor: não, você não vai louvar. Eu falei: pastor, eu vou louvar.
Não, mas o médico te proibiu, o médico me proibiu, mas eu vou louvar. Nenhuma pedra vai louvar no meu nome. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver saudável. Não, irmão, mas você está se arriscando. Vou me arriscar. Louvava ao Senhor. Irmão, estou falando eu, tá? Robson, eu. Porque cada um tem sua fé. E ela age da maneira que você quer. Né? A minha fé estava além. Porque eu acreditava. O que me passava a dor, irmão, o que me passava as dores que eu sentia é quando eu louvava o Senhor. Sumia a dor. E eu comecei a entender esse propósito. Eu falei, quer saber? Vou louvar todo dia. Louvava todo dia. Às vezes, Adriano, você vai, vou para a igreja, mas não tem culto, não tem nada. Eu fecho a porta, eu fico tocando lá na igreja sozinho. Era assim que eu fazia, irmão. E hoje é o que eu faço aqui. Às vezes eu venho para cá, sento ali e fico louvando. Esses dias mesmo, caí aqui de chão aqui e eu falava, Senhor, não sou nada sem ti. Gratidão por o Senhor me dar essa oportunidade de estar aqui me derramando ao Senhor. Porque tem momento, irmão, que é o seu particular com Deus. Você não precisa falar para o vizinho, para a direita ou para a esquerda. Você precisa entrar no seu quarto, fechar sua porta e o seu particular com Deus. E eu gosto de fazer muito isso. E nesse dia, irmão, aconteceu algo que a gente estava lutando. Deus começou a trabalhar aí. A cirurgia foi marcada. No dia da cirurgia, liga para mim, para Adriana. Ó, a cirurgia vai ter que adiar. Porque a máquina quebrou. Não tem como. Adiou para mais um mês. Vai entendendo o propósito de Deus. Quando Deus age, a gente não entende o plano de Deus. Para nós é uma loucura, é uma bagunça, é aquilo que está dando errado. Mas é o propósito de Deus. Passou um mês, foi marcada a cirurgia. Num dia de manhã, liga de novo para mim, para a Adriana. Ó, a máquina quebrou de novo, não tem como fazer a cirurgia. Teve um dia que a Adriana foi lá, chamou a assistência social e chamou a polícia e fez um escândalo. Ué, vocês vão esperar meu esposo morrer para essa máquina arrumar, e fez. E eu falava, amor, aí tem alguma coisa. Aí tem alguma coisa. No dia, a gente recebeu a notícia que a máquina estava certa, ia fazer uma biópsia em mim. Isso já, 4 anos se passou já, né? Muita coisa aconteceu, só resumindo para o irmão. E nesse dia, a gente foi chamado, só que a Adriana não pôde ir, aí eu tive que ir. Eu fui, e aí o médico vem com um prontuário, e de repente tem um outro médico, e aí tem uma assistência social do lado, e o médico fala assim, ó, Robson, a gente não sabe se deu errado aqui no seu prontuário, né? E a gente vai ter que fazer de novo essa biópsia. Aí eu falei, mas por que, doutor? O que aconteceu? Aí ele falou assim, ó, porque a gente não sabe, aqui está dizendo que mostra aqui o cano que enfiou a câmera, tiramos foto tudinho, mostra que você não tem tumor nenhum. E a gente precisa fazer de novo. E nesse dia, a Adriana estava presente, irmão. Foi sangue. Foi sangue que ela quase desmaiou. Para fazer toque em mim. Para fazer a biópsia. E ela começou a presenciar. E ela começou a passar mal, que ela viu que o negócio era pesado. Marcou para outro dia o exame. Foi marcado outro dia o exame. E aí foi onde que ela foi junto. E o médico falou assim, ó, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, porque teve um líquido que está vazando de você. Esse líquido que está vazando de você, pela análise que a gente fez, é o líquido de quimioterapia que você fez. Só que é impossível disso acontecer, porque a quimioterapia é injetada na sua veia. E isso é impossível, o seu corpo soltar um líquido assim, por onde, não sabe. Eu estava soltando muito pus por baixo. E aí foi marcada uma cirurgia para fazer, foi, né? Coloquei aquela roupa branca e tal. E eu estava muito alegre, louvando, buscando ao Senhor. E a Adriana muito fechada, com medo, minha família também. E eu falava assim, se for para ser, vai ser. Se não for, a vontade de Deus seja feita. E no dia que eu deitei assim,
A médica veio, conversou, e eu dando risada, e eu brincando. Era, você vai ser aberto desde do seu esôfago até o umbigo, e você tá aí brincando, dando risada. Eu falei, porque eu tenho que estar alegre. Né? E eu falei para minha esposa, falei, fique em paz, só intercede, vamos orar. Meu irmão, daqui da agora que eu vou te falar, é o que o meu cirurgião falou, é o que está registrado nos meus documentos. Os irmãos têm total liberdade para ir em casa ver. Eu tenho um livro assim desse tamanho de papelada, desde 2016, com todo esse registro. E ainda o melhor ainda está por vir. Fui marcado, me deram uma hack, mandaram ficar sentado. Eu vi vindo com aquela agulha desse tamanho. Me deram uma hack, deitei. Passou 5, 10 minutos, vem o médico. Assim, né? Porque para nós, do jeito que a gente tá, a gente acha que é assim, né? Porque eles vieram e aí me deram um beliscão e eu senti minha perna. Aí o médico falou, opa, a hack não fez efeito. Aí deram meia hora, vieram de novo com outra hack. Me deram de novo. E aí eu deitei, deu mais 10, 15 minutos, vieram o teste, me beliscar, relar na minha perna e eu senti de novo. E aí chamaram a Adriana, falou assim, 2 hack não deu efeito. A gente precisa dar uma geral, porque ele está soltando muito pus por baixo. E a gente precisa dar uma geral. Porém, ele tomou 2 hack. Mais uma geral que ele vai tomar, a gente não sabe qual vai ser a reação dele. Você precisa assinar esse termo. Vai, Adriana, de novo, assina o termo. Eu falei, assina tudo que for possível aí. Assina. E aí me deram a geral. Aí, meu amigo, foi coisa de, acho que 5 minutinhos. Disso que eu vou contar agora foi que o meu cirurgião presenciou, que está registrado em documento, com assistência social, com a direção do hospital de Santa Marcelina de Itaquera. E aí foi na onde que o meu cirurgião, depois de 3 dias que eu fiquei apagado, eu acordei. Mas quando eu acordei, eu já comecei a colocar a mão em tudo, porque eu estou todo rasgado, cheio de bolsa. Né? Quando eu acordei, eu vi todo aquele pessoal branco. Né? Até as freiras, porque tinha freira lá também. Aí eu falei, deixa eu ver onde é que eu estou. E aí o cirurgião chegou, perguntou se eu estava se sentindo bem. Quando eu levantei, ele falou, não. Para. Não faz esforço não. Eu falei... Ele falou, a gente vai fazer um teste. Começou a fazer teste, e apertava minha barriga, e me virava, e para cá, tira minha roupa, e eu com maior vergonha, na frente, um monte de freio, um monte de... ir fazendo o teste. E aí foi na onde que ele começou a contar e falar. Falei assim, a gente fez uma biópsia, precisou fazer a biópsia. Realmente o líquido, o pus, é a sua quimioterapia, né? O teu sangue não tem nenhum líquido de quimioterapia, não está acusando as células. A gente não sabe explicar, porque isso é impossível de acontecer. E ele falou assim, o que mais, assim, eu fiquei mais preocupado é o quê? Porque quando a gente começou a fazer a biópsia, a gente começou a ver uma mão. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Ele falou assim, essa mão estava arrancando os 2 tumores malignos que você tinha e ao mesmo tempo costurando. E a gente não consegue entender que você não tem nenhum rasgo, mas a sua cirurgia está dentro de você. A gente não sabe explicar isso. Tem 2 costuras dentro de você. E nada seu foi aberto. Ele falou assim, é impossível a gente fazer essa cirurgia por baixo, por cima. É impossível. Para essa cirurgia ter ocorrido em você, nós tínhamos que abrir você desde o seu esôfago até abaixo do umbigo. Porque nós ia tirar o seu intestino por baixo, porque o seu tumor estava no reto do ânus.
O outro estava subindo já para o estômago todinho. Então é impossível. Foi arrancado. E o mais provavelmente é que você está urinando, você está evacuando fezes e a costura não está deixando vazar nada. Ele falou assim, ó, coisas que a medicina não sabe explicar, porque quem faz uma cirurgia dessa tem que usar a bolsinha durante 1 ou 2 anos, até o tecido que foi arrancado se regenerar de novo. Ele falou assim, ó, o teste que a gente fez na parede do colo de todo o seu intestino, ele está tão oleoso, liso, como fosse uma criança de recém-nascido. A gente precisa fazer mais exame, para ver como é que está a situação. O mais que a gente está tentando entender, se você está sentindo alguma dor, alguma coisa. Aí eu não estou sentindo nada, eu comecei a bater na minha barriga. Meu irmão, eu fiquei 3 dias apagado. 3 dias apagado. Mas para mim foi coisa de segundos. O que eu vou falar para os irmãos, é algo que eu tive. Alguns podem acreditar, outros podem duvidar, outros podem não acreditar. Mas eu preciso falar da experiência que eu tive. Algo que eu presenciei. E algo que quando eu ouço o leão rugir no meu ouvido, é alguém que precisa ouvir isso. Eu não sei para quem essa pessoa vai ouvir. Eu não sei qual a situação da sua família, de você, dos seus parentes. Talvez um dia você vai precisar tomar a posição de estender a mão sobre a vida de alguém. Porque a autoridade de Deus foi dada através da cruz. A autoridade de Cristo foi dada através da cruz. E a autoridade foi essa. Em meu nome expulsarão o demônio, curarão os enfermos e fazerão maiores do que eu. Às vezes, irmão, nós estamos aqui, nós pedimos para os nossos presbíteros, para os nossos pastores, pastor, ora por fulano, ora por cicrano. Meu irmão, mas você nem imagina o poder que você tem em tuas mãos. O poder que você tem na sua boca. Porque às vezes não precisa do pastor. Talvez precisa de você se posicionar. Porque na cruz já foi dada autoridade. E a unção foi derramada sobre a vida de cada um aqui. E eu estava sentado, irmão, numa cadeira, uma mesa assim, só que era toda branca. E tinha um leão deitado perto de mim. Esse leão, ele falava comigo, mas ele não abria a boca. E eu também não conseguia abrir a boca, mas eu conseguia ouvir a voz dele dentro da minha mente. E ele olhava para mim, com aquele olhar assim bem fixado, ele só falava assim, ó, diga que o mesmo ontem e hoje é eternamente. Diga o mesmo ontem e hoje é eternamente. Eu sou o que sou no início e eu sou o que sou no fim. E não há outro maior do que eu. Passa céu e passa terra, passa tempo, passa o que for. Mas eu serei o mesmo. E quando ele levantou, aquele leão levantou e falou para mim assim, ó, meu povo enfraqueceu a sua fé. Não acredita mais no grande eu sou. Não acredita mais no meu capacidade que eu sou. Meu irmão, eu comecei a entender que o mundo começou a tirar o nosso foco diante de Deus. As coisas do mundo estão trazendo tanto para nós, que nós estamos deixando de acreditar que um Deus é capaz de fazer o sol parar, um Deus é capaz de fazer tudo acontecer. Nós deixamos de acreditar, irmãos. A nossa fé está pequena. Essa mensagem, quando eu recebi, eu entendi que a minha fé precisava ir mais além. Eu precisava ir mais além. A gente precisa entender, irmão, que nada é impossível para quem está diante de Deus. A luta vem, irmão, mas a vitória vem junto.
É impossível uma luta vir e a vitória não vir junto. Quando você começa a lutar pelas suas mãos, você perde. Mas quando você começa a lutar pelas mãos de Deus, é vitória garantida, meus amados. É vitória concretizada. Meu irmão, às vezes a gente tem medo de orar por um, tem medo de orar por outro, mas a gente tem a autoridade que Deus já nos deu, de nós estender as mãos e declarar. E muitas vezes quando eu venho da minha casa, eu profetizo tanta coisa. Eu estava sem ministério, irmão, a gente estava sem igreja, porque eu comecei a ser um rato de laboratório até hoje. Me manda para lá, manda para cá. Eu passei pelo INSS, passei pelo perito do INSS, eles falaram assim, ó, a gente vai te aposentar, porque a gente não tem algo escrito que a medicina fez. A gente não pode colocar no relatório algo milagroso que aconteceu. A gente tem que colocar algo que a medicina fez. Você permite nós abrir você para nós ver como é que está essa cirurgia? Eu falei, não. Porque quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Eu falei, então você vai colocar essa caneta aí, pode me aposentar. Porque isso daqui é um milagre de Deus. E aonde eu puder passar, eu vou testificar um milagre que Deus fez. Que o Deus do impossível, Ele reina ainda. Ele vive na gente, Ele vive no nosso meio. E quando a gente declara que Ele é o Deus do impossível e tudo pode acontecer, Ele faz. Meu irmão, para resumir, meu irmão, hoje eu estou aqui, ó, em pé. Pouco tempo eu estou aqui com os irmãos congregando. Eu e minha esposa, nós fomos para a Bahia, fomos para Salvador, rodamos todos os lugares, Instituto Web Camargo, fomos para tudo quanto é lugar. Até hoje, quando eu vou para o hospital para fazer exame, eles têm que colocar, você vai para tal lugar? Eu falei, não, não vou mais. Não vou, porque o Senhor já falou que eu estou curado. E eu declaro na minha vida, na vida dos meus familiares. E para terminar, esse dia mesmo o pastor estava em casa, eu falei, pastor, vamos orar, pastor, por um primo meu, que o filhinho dele está na UTI, acabou de nascer, já está direto na UTI. Mostrei a foto para o pastor, cheio, meus irmãos, cheio de perfuração, usando bolsinha. E quando foi essa semana, eu falei, pastor, meu primo está aqui, ó, querendo te agradecer de todas as formas, pastor. Porque o pastor falou assim, irmão, vamos fazer um propósito da madrugada. Eu falei, vamos, pastor, de madrugada. O pastor manda mensagem para nós no grupo. Quando é meia-noite, 5, está chegando as mensagens. Eu espero da 00:30, 1h, minha esposa está aqui de prova, para depois eu ir dormir. Que eu faço toda a noite de oração quando o pastor manda mensagem. Eu coloco no áudio no fone, eu dobro meu joelho na sala e fico orando. E aí ele me ligou agradecendo, mandou a foto para mim do filhinho dele, já não tem mais nada. Saiu da UTI, está já no quarto lá, e ele falou assim, irmão, meu primo, eu não sei como agradecer. Eu falei, mano, dobra o seu joelho agora, porque Deus ainda tem algo para você ainda. Meu irmão, quando a gente coloca a prática aquilo que foi dado na cruz para nós, acontece. Acontece. Para resumir, meu irmão, hoje, graças a Deus, estou aqui, ó, um milagre vivo pelo que Deus fez. 2 cirurgias dentro de mim que não sabe explicar. Aí eu falo para os irmãos, é do homem? Não, é Deus. Eu sou merecedor? Deus diz que eu sou merecedor. Você também é merecedor. Todos nós somos merecedor, porque foi dado na cruz essa vitória para nós. Então, meu irmão, quando você se sentir algo, quando você sentir algo enfermo, você vê alguém, irmão, vai com fé. Acredita que o Deus impossível está com você. E as tuas mãos, há unção de Deus para ser derramada. Eu agradeço a oportunidade, que as palmas louvam ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Graças a Deus. Amém? Se coloca de pé. Isso é para quem crê, irmãos. Isso é para quem crê. Eu já estive na casa dele, ele me mostrou todos os exames. Ele tem mesmo uma pilha assim, ó. E está lá. Tem uma cirurgia, 2 cirurgias dentro dele. Mas ele não tem um rasguinho nele. Nada. Aí me diz, quem faz? É Deus. É Ele que faz, queridos. E muito mais em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Passou um bocadinho do horário, mas eu creio que foi bênção para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela vida do teu povo nessa noite. Obrigado porque o Senhor edificou as nossas vidas com o teu milagre.
Pai querido, nós acreditamos, ó Pai, e queremos, ó Pai, pedir a Ti que o Senhor venha complementar a nossa fé, que o Senhor venha complementar a esperança na nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, eu peço a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos ser também merecedores dessa graça. Então, Pai, agora eu peço a Ti que despede o Teu povo em paz, leva os Teus filhos em segurança, deles uma boa noite de descanso, um resto de semana abençoadíssimo, que possamos estar aqui em mais outra oportunidade, Senhor. Guarda-nos, livra-nos, ó Deus. Teremos a Santa Ceia nesse domingo. Nós queremos renovar essa aliança com esse Deus maravilhoso, esse Deus de milagre. Pai, em nome de Jesus, ser com a Tua igreja, com o Teu povo, é o nosso pedido, é a nossa oração. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre toda a igreja, hoje para todos sempre. Todos digam que Deus os abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Não esquece dos 184 abraços, viu?